Paz do Senhor, pastor Ivaldo, paz do Senhor a todos os pastores. Eu estou aqui para cumprir aí o desafio, né, a proposta que foi feita pelo nosso pastor de fazer a exegese, a interpretação aí bíblica dos milagres, os 7 milagres que contém no Evangelho de João. E eu vou fazer hoje um pouquinho aqui, comentar, conversar com os irmãos acerca de algumas coisas que eu estive estudando, lendo, ouvindo a respeito do primeiro milagre. Tá? Para isso, eu gostaria de antemão, nós estamos fazendo a leitura aqui do Evangelho de João no capítulo de número 20, versículo de número 30, 31 e somente esses 2 versos. Amém? O texto diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos fazer uma oração antes de começarmos a falar alguma coisa a respeito deste primeiro milagre? Pai, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pelo projeto que o Senhor colocou no coração do pastor, ó Pai, em incluir-nos nestas ministrações, ó Deus, compartilhando, estudando, aprendendo, Senhor, cada dia mais. E nós queremos exatamente alcançar esse objetivo, Senhor, de seguir e prosseguir conhecendo o Senhor. Peço, ó Deus, que fale, Pai, na minha vida, na vida destes que me ouvirão, ó Deus, através dessa mensagem. Pai, e é no poder do nome de Jesus, Senhor, que eu faço essa oração de gratidão a Ti. Amém e graças a Deus. Queridos, eu escrevi algumas coisas aqui, e é claro que é diferente estar fazendo esse vídeo do que estar pregando no púlpito da igreja, do que estar fazendo um evangelismo na praça. Estar fazendo esse vídeo é um pouco mais difícil, mas vamos lá. Dentro de um estudo que eu estava fazendo do Evangelho de João, estava vendo que os 4 evangelhos que foram escritos, o dele é o mais distinto. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, que eles têm a mesma perspectiva. Inclusive, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e o evangelho de Mateus e de Lucas, eles meio que copiaram bastante partes do evangelho de Marcos, que foi escrito por Marcos e atribuída a ele a autoria, mas sobre a tutela aí de Pedro. Pedro narrava e Marcos escrevia. Já João, quando ele vai escrever o evangelho, ele escreve nos anos 90 depois de Cristo aproximadamente, e ele escreve esse evangelho numa outra perspectiva. Cada um tinha um propósito, e o propósito é um evangelho universal, tanto para judeus quanto para gentios. Ele não abrange uma classe, uma etnia somente. O propósito, na verdade, desse evangelho escrito por João, esse João aí que é filho de Zebedeu, filho de Salomé, há quem diga inclusive que Salomé pode ter sido prima aí de Maria, mãe de Jesus. Esse João, irmão de André, que é o Tiago, ele foi chamado por Jesus quando empresário ali no ramo da pesca, ainda no Mar da Galileia, e ele se tornou tão próximo de Jesus, que ele foi considerado o discípulo do amor, o discípulo mais próximo, e escreve as cartas do amor nas suas epístolas posteriormente. E João, quando ele é inspirado pelo Espírito para escrever este evangelho, foi para refutar uma heresia que estava permeando a igreja, e permeou durante o primeiro e segundo século da igreja primitiva. Essa heresia eram os gnósticos, tá? Que eles tinham por base aí o conhecimento. Era uma mistura, na verdade, do judaísmo com a filosofia grega. Eles misturavam bastante das suas ideias e tentaram implantar isso dentro do cristianismo, fazendo uma mescla ainda maior, e estava fazendo um estrago, poderia ter matado o evangelho, mas nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja. E João é levantado como esse instrumento de Deus para refutar, para fazer uma apologética, uma defesa da fé cristã aí, contra este gnosticismo. O gnosticismo, ele tinha uma vertente muito forte que falava que a matéria era má, e que o espírito era bom, então não podia haver uma junção dos dois. Nisso eles estavam colocando por terra um ensino doutrinário cristão, 3 na verdade, ensinos doutrinários cristãos, que é a doutrina da criação, a doutrina da encarnação de Jesus, a doutrina da ressurreição de Cristo. Eles estavam dizendo que isso não era possível, que isso não era verdadeiro. Eles tinham um grupo seleto de pessoas que passavam por ritos de iniciação, era um negócio demoníaco. E
e diziam que através somente desses processos, e era para algumas pessoas mais do clero, pessoas mais inteligentes, pessoas mais cultas, que conseguiriam ter o conhecimento de quem Deus é através desses processos dele. Então João ele afirma que Jesus ele se fez carne e habitou entre nós. Ele diz que ele era o Verbo. João, na verdade, quando ele escreve o Evangelho, ele pega três maneiras para refutar isso. A primeira, ele abre trazendo a verdade sobre essa questão da encarnação de Jesus. Ele diz que no primeiro capítulo, do versículo 1 ao 14, nós vemos ele dizendo que ele estava com Deus, que no princípio, vamos estar lendo aqui, para o verso 14 somente, do Evangelho de João. Tem aqui a Bíblia aberta ao meu lado, se você tiver aí e quiser acompanhar. Nos primeiros versos ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. No verso 14 ele diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele já começa de primeira assim, refutando essas heresias. A segunda forma, método que ele é inspirado pelo Espírito para combater isso, ele reúne os 7 milagres, como foi dito inclusive pelo pastor Ivaldo. Ele reúne antes da ressurreição de Jesus os 7 milagres, ele seleciona, ele não reúne 7 milagres, ele seleciona 7 milagres que enfatizam este poder e essa glória. Sobre isso que estaremos estudando. E também ele reúne 7 vezes que Jesus, eu achei isso incrível, pronuncia a palavra eu sou. Jesus ele faz essas declarações com base no texto que tornou o Deus de Israel conhecido, lá em Êxodo 3, no versículo 14, na sarça ardente, quando Moisés pergunta, e se me perguntarem em nome de quem eu estou indo, quem está me enviando, o que direi? Ele diga assim, diga que o eu sou te enviou, eu sou o que sou. E essa expressão eu sou o que sou diz que ele subsiste em si só, é o Yahvé, ou depois aí da junta de duas palavras, da junção de duas palavras aí, o Jeová, ele está dizendo que eu, você, nós, toda criatura, os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, tudo é criado, tudo existe nele. Agora ele diz, eu sou o que sou, eu existo por mim mesmo, eu existo por si só. Então ele reúne 7 vezes que Jesus faz essa declaração, eu sou o pão da vida. Você pode estar estudando depois o Evangelho de João e não vou estar me atendo nisso, mas ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E 7 vezes por todo o Evangelho ele faz essas 7 declarações aí sobre ele ser o que é, ele é. Amém e glória a Deus. Vamos então para o texto que nós escolhemos aí, o que Deus nos direcionou para estar fazendo aí a explanação desse texto, a exposição do texto, que encontra o primeiro milagre que Jesus realizou. Aos seus 30 anos, Jesus ele já tinha alguns discípulos já com ele é convidado para um casamento. Nós vamos ler aqui na palavra do Senhor, em João, capítulo de número 2, conta essa história, que diz assim, 3 dias depois, verso 1, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Essa terra Caná da Galileia, ela ficava aí 10 quilômetros ao norte ali de Nazaré. Então, algumas pessoas chegam a dizer que poderia ser possivelmente o casamento de algum parente, de alguém próximo deles. E Maria já estava lá e Jesus ele é convidado com seus discípulos. Diz o verso 2, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. No verso 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Então, não se diz o porquê, mas ela sente-se na responsabilidade aí de ir até Jesus e comentar sobre o problema que havia acontecido. Lembrando que num contexto judeu, casamento era num período de duração de 7 dias e todo o sustento, toda a provisão dos convidados ficava por encargo daqueles que estariam realizando o casamento. Então a falta do vinho, ela demonstrava mesmo vergonha, trazia tristeza e desonra, porque o vinho, sobretudo, ele tinha a simbologia de alegria, né, de novidade, de alegria, de contentamento.
quando acabava-se o vinho, mostrava despreparo na organização, mostrava-se talvez que a família não tivesse condições para estar suprindo tudo aquilo, e isso era desonroso. Então Maria ela vai até Jesus e diz, eles não têm mais vinho. Verso 4, Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Alguns dizem que essa expressão mulher, ela é um tom pejorativo, não era, era usual. Quando Jesus ele fala com a mulher adúltera, ele fala mulher. Quando ele fala no tanque com a samaritana, ele chega para a samaritana e diz, mulher, cadê o seu marido? Busque ele. Então essa expressão era uma expressão usual da época, respeitosa inclusive. E Jesus, quando ele se refere à mãe dele, ele está fazendo menção, na verdade, o questionamento é, estou submisso à minha mãe, mas mais ainda ao meu pai que está no céu, porque existe uma cronologia, um tempo de Deus determinado para todo propósito debaixo dos céus e acima da terra, e ele entendia que inclusive ele estava sujeito a este tempo de Deus para as coisas. Mas não sei por que ela entende, talvez no tom de voz, talvez na expressão dele, que ele faria alguma coisa. E ela diz no verso 5 aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Para mim essa é uma verdade incrível da Bíblia, que joga por terra toda idolatria para a mãe de Jesus. Verso 6, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Essas talhas eram pedras que eram lapidadas, formando um vaso e cabia aproximadamente de 80 a 110, 120 litros de água, média de 100 litros de água por cada talha dessa. Então eles usavam para o ritual da purificação. Sabemos que os judeus eles não se reuniam para comer, para festejar, para se alimentar sem se purificar, passar por este ritual. Então era uma família de conceito religioso que cumpria as leis. E estavam ali essas talhas para essa finalidade. E aí Jesus no verso 7 ele dá uma ordem, ele diz, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Eu não sei se elas estavam completamente vazias ou se parcialmente vazias pelo uso daqueles que já fizeram o seu ritual de purificação para participar dessa festa, uma vez que a festa já estava no meio. Mas a verdade é que os serventes, que possivelmente sejam pessoas da família mesmo, foram até o poço que acreditamos haver na casa para o suprimento da família e trouxeram de baldinho em baldinho e foram enchendo aquelas talhas sem questionar. Ali já vemos a autoridade de Jesus. E quando a gente fala os 6 na Bíblia significa o número do homem, a participação do homem. Então dava para falar bastante coisa em cima disso, como uma aplicação para nós, que nós temos que fazer o nosso papel, que a pedra ela tem que ser lapidada para servir de vaso para ser cheio, quanto mais lapidado, mais água cabia, a água simboliza a palavra, dava para falar um monte de coisa a respeito disso, mas eu quero me ater somente em 2 aplicações deste texto, por isso não vou fazê-lo. Então eles determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. O mestre-sala era um cerimonialista, era um especialista. É como se eu fosse, sei lá, curado e tivesse que ir um laudo médico para comprovar a minha cura. Então ele busca alguém do ramo, alguém da área, alguém que pudesse de fato atestar que aquilo era vinho e que era vinho do bom. E diz o verso 9, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Verso 10, e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Eu acho interessante esse verso 10 porque o texto diz que os serventes sabiam, eles viram e eles presenciaram e eles obedeceram e eles estavam maravilhados com o que eles haviam contemplado. O mestre-sala que não ouviu a voz, que não cumpriu uma palavra profética, ele pega os seus critérios humanos e tenta decifrar aquele mistério. Porque como organizador, como cerimonialista, como mestre-sala, ele bem sabia que o vinho possivelmente tivesse acabado. Mas ele chama o noivo e a dedução dele é humana. Você guardou o melhor para o fim, você guardou o melhor até o fim. Então ele traz uma razão lógica para o milagre. E aqueles que trouxeram para ele aquele vinho para ele provar, sabia que não era lógico, sabia que era sobrenatural. E o verso 11 diz, com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nós dissemos que o propósito deste evangelho
é exatamente refutar algumas heresias dos gnósticos que surgiram e permeavam a igreja naquela época. Tá? Então, primeira coisa a ser levada em consideração, que quando fala-se de milagre na Bíblia, nos evangelhos principalmente, usa-se 3 expressões no grego. O dunamis, eu não falo grego, mas possivelmente a pronúncia seja semeion e outra teros. Tá? O dunamis não é usado nenhuma vez no evangelho de João, e ela significa manifestação de poder. O que é usado praticamente todas as vezes é essa semeion, que significa sinais, e sinal aponta para algo posterior, o sinal não resulta em si só, então não é para se ater no milagre do vinho, mas o que ele queria apontar? Ele queria apontar o que João disse lá no capítulo de número 20, que Jesus é o Filho de Deus. A expressão teros aqui, que significa maravilhado ou maravilha, só tem no capítulo número 4, versículo 48, que é utilizado. Então, todos os momentos em que João, na sua grande maioria, está falando de um sinal realizado por Jesus, ele está falando assim, de um milagre realizado por Jesus, ele está falando, isso é um sinal que está apontando para algo, abra os olhos, abra a sua percepção, entenda do que está sendo falado. Isso aponta para uma realidade posterior. Ao transformar em água em vinho, Jesus ele estava mudando as moléculas químicas de composição de uma água para o vinho. E até hoje os homens tentam fazer essas mutações dentro da formação química de qualquer componente, de qualquer item, e não consegue. Somente Deus que criou pode criar e transformar. Então, quando Jesus faz essa transformação, claro que existem inúmeras aplicações, podemos falar do casamento Jesus presente, claro que existem inúmeras aplicações que podemos fazer, como, por exemplo, Jesus inaugura o seu ministério trazendo a novidade, quebrando a religiosidade de ter as talhas para o ritual da purificação. Agora você não passa mais pelo ritual da purificação, você desfruta da alegria no espírito que o vinho representa. Então, mas o cerne, a ideia, o sinal que está sendo dado ali é, se ele foi capaz de fazer isso é porque ele é Deus. Somente Deus pode transformar, somente Deus pode criar, somente Deus pode mudar a essência de algo criado. Então Jesus ele assume ali, eu sou Deus, eu tenho poder para criar e para transformar. Então, seja componente químico, seja o que for. O que não estiver em existência eu trago, porque eu sou Deus e eu estava antes mesmo das coisas serem formadas. Então este é o principal sinal dentro da visão que João está passando sobre este primeiro milagre inaugural. Jesus ele está fazendo, e o que me chama a atenção é que quando Deus vai fazer o primeiro sinal ali no Egito, no Antigo Testamento, em Êxodo, para libertar o povo de Israel que estava 430 anos cativo ali no Egito, o primeiro sinal, a Bíblia diz que Deus fala através de Moisés para Faraó, eu vou colocar esse bordão aqui na água, eu vou tocar na água e a água vai ser transformada em sangue, para que você saiba que eu sou o Senhor. Então Jesus aqui não transforma água em sangue, ele transforma a água em vinho, porque ali era para juízo e aqui é para redenção, aqui é para que crescem, para que eles acreditassem, para que eles pudessem de fato contemplar a glória do Filho de Deus. Então ele transforma a água em vinho para mostrar de fato que ele é Deus. E o texto diz assim, e nisto manifestou a sua glória. Se você pegar os Salmos, quando é mencionado sobre os milagres que Deus fez de abertura do Mar Vermelho, a expressão que eles usam, e Deus manifestou a sua glória abrindo o Mar Vermelho. Então, o texto está equiparando, está equivalendo, está colocando Jesus no seu lugar devido, como Deus está dizendo assim, ele manifestou a sua glória, ele é Deus, só Deus é digno de toda a glória. E por isso, verso 11 diz, eles creram, os seus discípulos creram. Então, quando João fala sobre estes milagres, os 7 primeiros milagres que ele relata no Evangelho, no seu Evangelho, ele diz assim, esses foram escritos para que vocês creiam e tenham vida. Quem crê tem vida. Quem crê e permanece recebe a vida eterna. Então ele está dizendo assim, diante desse milagre, que é um sinal, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou Deus, que eu tenho todo o poder. Eu espero que você creia e que isso gere vida em vós e vida com abundância. Amém?
Então, eu deixo as aplicações secundárias e vamos para essa aplicação primária. Creio que é isso, espero ter sido bênção para as vossas vidas e peço que esteja orando pela nossa casa, pela nossa família, e Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.